Olá, meus alunos. Vamos agora para o módulo 5, segunda parte, História do Brasil Império. Período regencial. Como a gente viu no final da primeira parte, Dom Pedro I havia abdicado do trono brasileiro e tem início o período regencial. Ele resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor natural era seu filho, Pedro de Alcântara, uma criança de 5 anos. Por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade. Assim, a saída legal existente e que constava na Constituição de 1824 era a de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. O período regencial ele teve uma duração razoavelmente curta, apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possui quatro regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marco divisório do período regencial. As regências trina provisória. Então, num primeiro momento, tinha que ter um governo, então se monta uma regência e ela é chamada provisória, com o senador Vergueiro, o Marquês de Caravelas e Francisco de Lima e Silva. A regência trina provisória de 1831 governou durante 2 meses e ela vai convocar uma Assembleia Geral. Regência trina permanente, ela dura de 1831 a 34 e ela foi composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. É um período de muitas agitações militares e revoltas de rua. Grupos políticos que disputaram o poder durante a regência. Na faixa amarela a gente tem os partidos, na verde a gente tem a composição deles e na azul os interesses defendidos por esses partidos. Então, o Partido Restauradores, ou Caramurus, era composto por comerciantes, militares, portugueses. E o líder deles era José Bonifácio. O que eles queriam? Os Caramurus, ou restauradores. A retornada de Dom Pedro ao Brasil, Dom Pedro I. O absolutismo monárquico, ou seja, um rei absolutista, um rei autoritário. E esse partido ele vai desaparecer em 1834. Já o Partido Liberais Moderados, ou Chimangos, ele era composto pela aristocracia rural. E o líder deles era o padre Feijó. O interesse que eles defendiam? Era a manutenção da monarquia centralizada e do voto censitário. Então, vocês percebem que eles sempre estão defendendo a monarquia, né? E o voto censitário. O que é o voto censitário? É aquele voto por renda, ou seja, só as pessoas mais ricas podiam votar. Liberais exaltados ou farroupilhas. Esse partido era formado da classe média urbana e o líder deles era o Cipriano Barata. O que eles queriam? A descentralização, autonomia provincial e república, direito de voto. Então, os liberais exaltados ou farroupilhas,
eles queriam ter uma república, eles não defendiam mais a monarquia, enquanto que os restauradores e os liberais moderados eram a favor da monarquia, os exaltados queriam uma república. Período regencial. A regência trina permanente também não teve força para colocar sob controle os rumos da política nacional. Os conflitos entre moderados, exaltados e restauradores permaneciam e revoltas pipocavam pelo país. Então vocês percebem que são três linhas totalmente diferentes e isso aí cria uma insegurança no país muito grande. A continuidade das tensões no Brasil deixava claro que havia um choque entre o governo e as províncias. O choque envolvia principalmente a questão da centralização do poder no governo contra o desejo das províncias brasileiras de alcançarem maior autonomia. É o federalismo. Para atender às demandas das províncias e colocar a situação política sob controle, foi aprovado o Ato Adicional de 1834. O que é um ato adicional? É um ato, uma lei que vai modificar, vai fazer alterações na Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1824, ela previa as regências trina. Esse ato institucional, ela vai mudar de 3 para um regente só. Revoltas do período regencial. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e outras coisas. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram a cabanagem, rebelião que aconteceu no Grã-Pará, hoje estado do Pará, entre 1835 a 1840, em razão da insatisfação da exploração dos cabanos pelos proprietários de terras e autoridades. Os cabanos eram pessoas humildes que moravam em cabanas à beira dos rios. Chegaram a tomar o governo da província do Pará. Eles foram liderados pelos irmãos Pedro e Antônio Vinagre e Eduardo Angelim. Mais de 40 mil pessoas morreram nesse confronto, intitulado Cabanagem. A Balaiada, rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 a 1841, a revolta surgiu como uma revanche social por melhores condições de vida e contou com a participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. A gente percebe nessas revoltas, são no norte, né, no Pará e no Maranhão, e são revoltas onde as pessoas estão lutando por melhores condições de vida. O nome dessa luta popular provém dos balaios. Balaia são cestos fabricados na região, cestos feitos de bambu. As principais causas da balaiada estão ligadas à pobreza da população da província maranhense, bem como sua insatisfação diante dos desmandos políticos dos grandes fazendeiros da região. Essa região, região norte do Pará e do Maranhão, era a região das grandes propriedades de terra, dos grandes engenhos açucareiros. A Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista liderada pelo médico Francisco Sabino, que desejava implantar uma república na Bahia. As tropas do governo derrotou os rebeldes,
com a ajuda dos proprietários de terra. Ela aconteceu entre 1837 a 1840. Revolta dos Malês foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. Apesar deles serem livres, sofriam muito preconceito e eram impedidos de prosperar socialmente. Revolta dos Farrapos foi uma revolta motivada por insatisfação da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul. O motivo foi a rivalidade entre os liberais moderados e os liberais exaltados, conhecidos como farroupilhas. Os rebeldes fundaram duas repúblicas. A primeira no Rio Grande do Sul era a República Rio-Grandense ou Piratini, e a outra em Santa Catarina, conhecida como República Juliana. E a capital da República Juliana ficava em Laguna. Foi pacificada por Luiz Alves de Lima e Silva. As condições: os rebeldes tiveram perdão do governo, oficiais rebeldes entrariam para as tropas do Império e os escravos que lutaram seriam libertos. A maioridade. Muitos acreditavam que a coroação de Dom Pedro II traria a paz. Foi criado o Clube da Maioridade, com o objetivo de declarar sua maioridade. Em 1840, a Câmara e o Senado aceitaram essa ideia. Assim, com apenas 15 anos, foi coroado imperador e defensor perpétuo do Brasil, finalizando assim o período regencial. Segundo Império. Uma das primeiras tarefas foi acabar com a revolta nas províncias. Porém, ainda surgiram mais duas revoltas. A Revolta Liberal de 1842, entre São Paulo e Minas Gerais. Dois grandes partidos políticos haviam surgido no período regencial, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses partidos não apresentavam grandes diferenças entre si. Ambos defendiam a classe mais rica. O motivo da revolta foi o descontentamento dos conservadores com a vitória dos liberais para a Câmara dos Deputados. Conseguiram que Dom Pedro II fechassem a Câmara. Em decorrência, os liberais de São Paulo e Minas revoltaram contra o governo. Essa também foi uma revolta pacificada por Luiz Alves de Lima e Silva. Revolta Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 1849. Principais motivos: rivalidade entre liberais e conservadores, revolta do povo contra o poder dos grandes proprietários, revolta contra os portugueses que controlavam o comércio. Olha, que interessante, já tinha passado o primeiro império todinho, a gente já tinha passado o período regencial, porém os portugueses ainda controlavam o comércio. Então, essa revolta praieira, ela foi justamente por causa desse controle do comércio pelos portugueses. E ela se intitulou Revolta Praieira porque eles se reuniam num jornal que tinha numa rua, chamava Rua da Praia, em Pernambuco. Eles reivindicavam voto para todos os cidadãos. Não mais o voto censitário, aquele voto que só quem tinha dinheiro podia votar. Então, eles queriam que todos tivessem o direito de votar. Liberdade para a imprensa, trabalho para todos, controle do comércio e extinção do poder moderador, aquele poder que o imperador que tinha, que podia mandar em todos os outros. Então, eles eram a favor de acabar com esse poder moderador. Foram derrotados e seus líderes condenados à prisão perpétua. Parlamentarismo. A partir de 1847, o governo cria o sistema parlamentarista.
Como funciona? Como funcionou? O imperador escolhia o presidente do conselho. Esse presidente do conselho é o chamado primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que escolhe os membros do conselho de ministro, ou seja, o gabinete. Isso é uma prática que existe em vários países. Como exemplo, a gente tem na Inglaterra. A Inglaterra existe um parlamento, mas lá a rainha ela não escolhe o primeiro-ministro. Lá quem escolhe é o povo, que faz os vota, e a própria Assembleia ela escolhe o primeiro-ministro. Isso aí era para diminuir a rivalidade entre os partidos. A Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870. A causa da guerra foi a tentativa do presidente Solano Lopes colocar em prática uma política expansionista com o objetivo de ampliar o território paraguaio e ter acesso ao mar. Seu objetivo era anexar o Uruguai, parte da Argentina e as províncias do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso. Se forma, então, a Tríplice Aliança. É a reunião de 3 países que estavam ameaçados por Solano Lopes do Paraguai. O Paraguai, país que saiu derrotado, não tinha condições sociais, econômicas e militares para sustentar uma guerra tão longa. Consequências da guerra: milhares de mortos, a navegação brasileira nos rios da região ficou garantida. Alguns militares voltam da Guerra do Paraguai defendendo as ideias republicanas. Então, militares do Brasil que foram lutar na Guerra do Paraguai voltam da guerra com ideias republicanas, ou seja, acabar com a monarquia e instituir o sistema de república. A economia no segundo reinado. Nossa principal atividade econômica vai ser o café. É a maior riqueza da época e era um produto de exportação. Encontro inicialmente na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, devido ao clima e solo favorável. Vai surgir então ricas fazendas com imensos cafezais. O trabalho inicial foi escravo e posteriormente mesclado com a imigração europeia. A cana-de-açúcar continuou como produto de exportação. Sua produção decresceu devido à concorrência de mercado na Europa, do açúcar de beterraba e da produção das Antilhas. Então, existiam outros açúcares na Europa, então o produto brasileiro ele entra em decadência. A indústria, fatores que favoreceram a indústria local. Riqueza acumulada com o café. Então, o café dava tanto lucro que quem plantava café chegou num ponto que queria aplicar em outra coisa e vai aplicar então na indústria. Protecionismo alfandegário. A gente agora tinha um protecionismo alfandegário, ou seja, os nossos produtos eles poderiam ficar mais barato do que os produtos vindo do exterior, que tinha que pagar a taxa alfandegária, que é imposto. E as iniciativas de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Nesse período surgiram importantes indústrias de tecidos, alimentos, vestuários, de trabalho em madeira e em metal. A indústria, a gente precisa destacar a figura do Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Ele foi um homem de ampla visão. Ele vai construir a primeira ferrovia do Brasil e ela ia do Rio de Petrópolis ao Rio de Janeiro. A construção dos estaleiros da Ponta da Areia. Esses estaleiros, o estaleiro é onde se fabrica barcos. Então isso vai fazer com que o Brasil, que comprava sempre os barcos do exterior, agora possa
nesse estaleiro da Ponta da Areia, construir barcos. Navegação a vapor, ele instala a navegação a vapor no Rio Amazonas. Um feito muito interessante que ele fez foi o cabo submarino de telégrafo. O que é um telégrafo? É um aparelho que existia, ainda existe, lógico, mas hoje não é utilizado mais, e que ele emite sinais sonoros através de um cabo. E ele implementou um cabo que ia do Brasil à Europa. Então, assim as pessoas podiam mandar mensagens para a Europa e receber através desse cabo submarino. Isso foi uma grande avanço na época. A iluminação da cidade do Rio de Janeiro a gás. As cidades, então, não tinham iluminação. Era aqueles lampiões e agora ele faz uma iluminação a gás. E ele institui também, ele cria a Companhia dos Bondes, e esses bondes iam para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Abolição da escravidão. Desde o início da colonização foi utilizado o trabalho de pessoas escravizadas vindas da África. No início do século XIX, a Inglaterra decide acabar com o tráfico. O que é um tráfico? É o transporte de pessoas em navios da África para o Brasil. Presta atenção que é a Inglaterra que resolve acabar com esse tráfico. Após várias tentativas mal sucedidas, ele cria a lei Bill Aberdeen, que dá direito da Marinha Inglesa a aprisionar navios negreiros em alto mar. E os donos dos navios seriam julgados por tribunais ingleses. É uma lei da Inglaterra que dá direito aos ingleses a abordar e aprisionar navios que tivessem negros em alto mar. E o que eles faziam com esses negros que eles aprisionavam? Eles levavam para as colônias deles para trabalhar como mão de obra assalariada. E os donos desses navios, eles seriam julgados em tribunais ingleses. Diante da situação, o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Então, a lei brasileira que acaba com o tráfico negreiro é a Lei Eusébio de Queiroz. Com o fim do tráfico, cresce a campanha abolicionista, que em 1866 liberta os escravos que lutaram na Guerra do Paraguai. Então, os primeiros escravos no Brasil a se tornarem livres foram os que lutaram na Guerra do Paraguai. Em 1875, a gente tem a Lei do Ventre Livre. Essa lei determinava que todo filho de escravos nasceriam livres. Mas é uma lei que não deu muito certo. A mãe, a escrava, tinha um filho, criava lá na senzala, ele acabava com o tempo se virando um escravo, porque ele também não era remunerado. Então é uma lei que não deu certo. Em 1885, a lei do sexagenário. Ela liberta os escravos com mais de 65 anos. Agora, como provar que o escravo tinha mais de 65 anos? Eles viviam pouco porque tinham uma condição de vida muito ruim. Eles trabalhavam muito, não se alimentavam tão adequadamente. E o escravo, ele era considerado como um animal. Então, não se tinha exatamente uma certidão de nascimento para falar, ele nasceu tanto e agora fez 65 anos. Então, também é uma lei que não deu certo, a lei do sexagenário. Finalmente, em 1888, a Lei Áurea. É uma lei, então, que determina o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão libertou os escravos, mas essa liberdade não melhorou a vida dos negros. Eles ficam sem terra para plantar, sem trabalho, tanto nas fazendas como nas cidades, por falta
de experiência. Então, eles não têm trabalho, eles não têm onde morar. Muitos deles, gente, saem a perambular pelos caminhos, pelas ruas, porque eles não tiveram apoio do governo. Libertou, mas não deu condição de integrá-los na sociedade. Imigração. Com o fim do tráfico, ficou cada vez mais urgente substituir a mão de obra no Brasil, que antes era escrava, agora eles têm uma outra opção. Nessa época, vários fatores fizeram com que pessoas saíssem da Europa para tentar a vida em países da América. A província de São Paulo organiza uma companhia que divulgava na Europa o Brasil, com o objetivo de atrair mão de obra. Então, essa companhia paulista na Europa, ela faz propaganda do Brasil como um paraíso. Então, aquelas pessoas que estavam em situação de dificuldade na Europa acham uma boa ideia ir morar no Brasil, porque lá seria o paraíso, né? Só que não é bem assim, não. Aqui chegando, esses colonos, assim ficou chamado, esses imigrantes que vieram, eram encaminhados às fazendas. Trabalharam inicialmente no sistema de parceria e não deu muito resultado, por não aceitar as condições de trabalho que os donos de escravos queriam impor. O sistema foi aos poucos substituído pelo assalariado. Os imigrantes introduziram novos produtos agrícolas, como verdura e legumes. A experiência de muitos em fábricas os levaram para as primeiras indústrias, que se instalaram, e um enriquecimento cultural, porque eles trazem uma nova cultura. Eles trazem uma nova maneira de ver as coisas, eles trazem nas suas bagagens sementes de verduras que eles vão plantar aqui no Brasil. Então, há toda uma mudança no país. Até o próximo módulo.